E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo que a mídia esportiva falou no pós-jogo após o empate do São Paulo contra o Nacional lá no Uruguai. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, ajuda esse jovem São Paulino a bater essa meta, crescer na plataforma. Tem muita gente que traz conteúdo aqui e nem São Paulino é, então ajuda esse jovem São Paulino aqui, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto, ver tudo que eles vão falar. No final do vídeo eu volto trazendo a minha análise, as minhas notas e os meus comentários sobre esse jogo, no mínimo, sonolento que nós presenciamos hoje. Créditos e direitos autorais. Estou deixando na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Tive assim, o São Paulo no Morumbi, Peter, é muito forte, é um outro jogo, né? O Nacional talvez tenha dificuldade de jogar num campo bom, como é o Morumbi, um gramado bom, um lugar onde o São Paulo está acostumado. Com o Luciano? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim, porque no Morumbi o jogo é muito mais pro Luciano. Por mais que se sacrifique um pouco o Lucas. O Zubeldia sempre fala que ele gosta de ter jogadores que possam trocar de posição atrás do Caleri. É que o Wellington Rato está pedindo passagem, depois da atuação de hoje e do jogo anterior contra o Atlético Goianiense. E quando você coloca o Wellington Rato, você pode colocar o Lucas na função que ele se dá melhor. Mas aí eu fico olhando, quem pode sair o Ferreirinha, mas você vai perder o cara do drible no jogo contra o Atlético Nacional? E não é só o cara isso, jogada né, aguda? E não é só isso, né? Eu acho que resolva. Eu entendi o Zubeldia, a escalação, essa escalação do São Paulo, do ponto de vista da proposta, como trouxe o Pedro Ivo, que o Lucas trouxe, porque o Luciano, são dois pontos aí. O Luciano é um jogador que ele confia também que com o São Paulo sem a bola ele vai ajudar para marcar, ele vai baixar muito mais do que os outros para marcar. Uhum. E com a bola ele espera algo do Luciano que talvez um outro jogador não dê. E aí ele sacrifica o Lucas na lateral também, porque tem um segundo ponto. O Rafinha foi titular. O Rafinha não é mais o jogador de ir à linha de fundo, o cara de chegar para dar apoio, dar profundidade. Então o Lucas, desses três, né, o Ferreirinha vai jogar por um lado, o Lucas automaticamente tem essa característica de jogar dessa forma. Lembrando que o Rato na direita ajuda muito na marcação. Sim, e a proposta ficou bem clara quando ele tirou o Luciano e botou o Nestor. Então era claro que a função do Luciano também era ajudar na marcação, voltar um pouco mais. Então a estratégia dele era a sobrevivência no primeiro jogo para decidir no Morumbi. Agora, lógico que o São Paulo não poderia passar tanto tempo com a bola e não finalizar o suficiente para incomodar o goleiro do Nacional. Essa posse de bola foi longe do último terço. Nossa, essa posse de bola foi... E não foi exatamente só, não quis. O São Paulo, no primeiro tempo, que é quando dá essa diferença toda de muita posse e nenhuma finalização, chama atenção, São Paulo não conseguia. Primeiro São Paulo erra muito. Tá? Não é uma coisa, eu escolhi ficar com a bola aqui, zagueiro lateral, lateral zagueiro, zagueiro volante, volante zagueiro, zagueiro lá. Não foi isso. São Paulo não conseguia. Quando tinha que progredir, nossa, era um desespero. Então, tem muito de erro técnico também. Acho que o início tem, bola comigo, para eu segurar, porque estádio lotado, aquela pressão. É um grande clube, às vezes a gente esquece disso para falar, é um grande clube. Tricampeão da América. A cartada deles é o jogo em casa, porque não é um time virtuoso e tal, mas é jogo em casa, pressão inicial, bola pela beirada, levantando. São Paulo escolhe tirar um pouquinho ali. Aí quando precisava dar o segundo passo, progredir, aí estava um desespero. Aí era tudo errado. Aí eu não sei até que ponto, inconscientemente, é o time que preferia segurar do que esticar a marcha para acelerar e se expor, porque o Lucas fala isso, o Lucas verbaliza. Não adianta se arriscar e tomar um gol. Então, inconscientemente, o jogador parece que a marcha dele fica um pouco presa. Mas erra muito quando tenta progredir. Quando arriscar e tomar um gol assim, parece uma coisa tão... mas risco muito grande. O Nacional é bem limitado, na hein? entrevista de todos os jogadores ao final da partida, assim, o São Paulo tem plena consciência, e não vai falar assim, das limitações do Nacional. Exato. Então, assim, tem plena consciência que é um time bem bastante limitado tecnicamente. E aí é o que o Pedro está falando. A ideia, acho que já prévia, de que, cara, a chance deles é jogar em casa, é o ambiente, então, assim, é muito difícil imaginar, pelo que a gente viu hoje, o Nacional até que, sabe, quando conseguia chegar, não conseguia produzir alguma coisa. Então, assim, é um adversário bem mais fraco que o São Paulo. O São Paulo, tecnicamente, em casa, no seu estádio, com o apoio da sua torcida. Óbvio que o futebol prega peças, que surpresas acontecem, mas é muito improvável. É muito improvável que aconteça alguma coisa na volta. Seria uma zebra, dá pra chamar de zebra. Seria uma enorme zebra. E tem uma coisa que foi feita, uma desconexão, que é muito confortável para que fique tudo bem. E não que não esteja tudo bem, mas é importante que a gente cite. O jogo com a bola tem uma influência direta
também na questão de não tomar gols. Porque quando o São Paulo perde 6 bolas perto da linha do meio de campo, no campo de defesa, no primeiro tempo... Você contou, né? Eu vi você contando. Contei. Até porque começou a se repetir. Foi na direita... Só ressaltar sobre isso, Biner, porque todos os jogadores também, e aí não é uma coisa combinada, uma desculpa combinada, todos saíram falando do gramado. Perfeito. Sim. 3 deram entrevista e os 3 falaram do gramado. Quando você perde a bola ali, você tem jogadores avançados, você está com a defesa um pouco mais aberta. Como o jogo foi conservador, não era um pouco mais aberta. E aí entra o que o Jean falou. Se você pega um time forte, competente, com algum jogador que tem o drible, faz a diferença, um passe de qualidade, finalização, você acaba tomando gol. 6 bolas perdidas naquela região, foi muita coisa e aí foi uma questão técnica do passe, que poderia ter influenciado em toda essa ideia que o São Paulo acabou valorizando, porque realmente, a partir do momento em que o Nacional tinha a bola e essa bola não era perdida, o Nacional tentava construir, aí o São Paulo marcou bem. Sim. Aí o Nacional não achou nada. Então, é importante dizer que essa questão do passe, quando o Zubeldia fala que o time não fez algumas coisas bem, eu tenho certeza que ele está falando do passe. O tempo erra muito passe. Né? Isso podia ter complicado o São Paulo. É verdade. E agora, olhando para frente, semana que vem? São Paulo e Palmeiras domingo, né? Pois é. Não dá para olhar tão para frente assim. Só uma coisa, esse clássico está muito esvaziado. Mas vale a mesma coisa de questão. Flamengo e Botafogo, né? Tá muito esvaziado. Vale muito. Eu acho que aí é a mesma coisa, assim. Palmeiras vai... Essa talvez seja uma questão para o São Paulo. O poder, assim, de repente, entendeu? Se ganha fora, mete 2-0 no Nacional, 3-0, podia até pensar, como a gente falou, em fazer o que o Flamengo poderia fazer se tivesse metido 4 hoje. São Paulo está a 5 pontos do líder, é pouca coisa. Né? O São Paulo está junto com o Palmeiras em pontuação, não é isso? Isso. Assim, tá junto, tá na briga também. Mas eu acho que depois do 0-0, por mais que o Nacional seja de fato uma equipe limitada tecnicamente, não sei se... Bom, vale lembrar, né? O São Paulo não poupou contra o Goiás também, então... Foi, mas um jogo fora ali, Copa do Brasil, né? São Paulo era o mata-mata. Acho que a prioridade do São Paulo são as Copas. Até porque as Copas para o São Paulo são muito mais acessíveis do que o Campeonato Brasileiro, mesmo tendo essa diferença. Eu não acho que ele vai pôr um time completamente reserva. Eu acho que ele vai jogar com o time totalmente reserva. Posso estar errado. Ano passado priorizou a Copa do Brasil e ficou ali tendo que somar pontos na reta final do Brasileiro para não ficar beliscando a zona de rebaixamento. Né? Esse ano dá para negociar uma vaga na Libertadores no Brasileiro, poupando jogadores. Mas precisa vencer o Palmeiras para isso. Agora. É um confronto direto hoje nesse quesito, porque o Palmeiras, na quarta-feira, pode ter só o Brasileiro. O São Paulo não. Mesmo caindo na Libertadores, não vai ter só o Brasileiro. Eu acho que a questão Elton, assim, a diferença para domingo é que hoje o Palmeiras está meio, até por conta de todas as lesões, as ausências e tal, o Palmeiras está meio bagunçado em relação a qual é o time titular. A gente nunca sabe qual é o time titular do Palmeiras. Exato. E o Palmeiras tem um jogo muito mais difícil que o do São Paulo para passar. E o Palmeiras tem um jogo muito mais difícil na quarta-feira. Mas eu acho que talvez a gente olhe a escalação do Palmeiras e vá ali tentando entender. Peraí, esse aqui é titular com certeza. O Murilo eu acho que está suspenso, não vai jogar contra o São Paulo mesmo. Mas enfim, o Palmeiras hoje, a gente não crava qual é o time titular do Palmeiras. No São Paulo a gente crava. Hoje o time titular do Palmeiras porque a questão do Palmeiras é essa, não é estou preservando para... Não, você tem que preservar porque realmente os caras estão mal fisicamente. Os caras estão com como problema, é um jogo de Libertadores. O Estevão eu acho que periga jogar desde o começo. Ya en esta instancia, en octavos de final, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, primero porque estamos enfrentando a un rival, a Nacional, que es un equipo con historia, un equipo que tiene sus buenos jugadores también. Y en ese contexto hubo cosas que hicimos bien, que manejamos bien ciertas situaciones y por supuesto otras que por ahí nos faltó tener un poco más de precisión, un poco más de visión, más progresiones con el balón, nos faltó llegar más al arco rival. Vitor Birner, senhor, o jogo não foi bom. O resultado para o São Paulo, voltar de lá com 0-0, tá bom, resolveu no Morumbi. Vitor Birner discorda de você. Mas não foi bom, não. Na verdade, eu concordo. Eu queria te perguntar uma coisa. Jogou com o regulamento embaixo do braço ou o São Paulo não foi bem mesmo? Eu acho que o São Paulo entrou em primeiro lugar para não tomar gols, para ter uma atuação bem conservadora defensiva. Então, missão cumprida. A primeira missão, a segunda missão era fazer o gol. Aí... Só que a saída de bola, principalmente no primeiro tempo, muito ruim, uma atuação do Luciano bem abaixo. Acho que o Zubeldia segurou ele demais.
em Coloca campo. mais uns Ens aí. Bem abaixo. E eu gosto do Luciano. Acho que tem muito para discutir se você sacrifica o Lucas jogando pelo lado, para o Luciano jogar por dentro. Eu acho que Isso não dá, hein? Algumas partidas funciona, outras não. Hoje não deu. funciona. Hoje, por exemplo, certamente não funcionou. No segundo tempo, o São Paulo volta usando um pouquinho mais a bola esticada de trás para o Caleri, que era uma coisa que devia ter feito desde o começo. Mais bola lá no campo de ataque. É isso, porque precisava ter feito isso desde o primeiro tempo. Eu não entendia nem por que não fazia, se era uma orientação do treinador ou se não era uma orientação do técnico. Posso citar uma declaração do Lucas, por favor, corroborar o que você está falando? O Lucas fez uma entrevista com o companheiro Gabriel Sá e fala assim: não adiantava se atirar aqui, buscar o resultado e acabar tomando um gol. Está verbalizado para que o São Paulo foi lá. Aí depois você começa a negociar no segundo tempo. A coisa mais elogiável do São Paulo para mim foi a marcação da jogada aérea. O São Paulo foi muito bem na marcação dos cruzamentos do Nacional. Só joga assim praticamente. Né? E tem uma jogada perigosa, aérea, um jogo muito físico, de contato o tempo inteiro. Né? Nisso o Nacional podia até levar alguma vantagem, no meio campo inclusive levou alguma vantagem. Agora, se o São Paulo acha que o 0-0 foi um bom resultado e jogar no Morumbi contra o São Paulo é realmente difícil, porque é óbvio, se o São Paulo toma um gol, aí vem a tensão, é mata-mata, é um jogo de caráter diferente, então todas essas coisas podem complicar a classificação do São Paulo, mas é óbvio que o 0-0 jogando em Montevidéu aumentou um pouco a chance do São Paulo chegar às quartas de final. Bom, eu quero que você deixe aí a sua opinião sobre o jogo de hoje. O que você achou da partida de hoje? E nós podemos analisar por dois ângulos opostos. O primeiro, o São Paulo conseguiu um empate fora de casa, onde vai ter a decisão no Morumbi, precisando de uma vitória simples. O 1-0 leva o São Paulo para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Esse é um bom ponto de vista. O mau ponto de vista é que o jogo foi horrível. O São Paulo não jogou absolutamente nada. O Nacional também não jogou. O São Paulo, principalmente o Arboleda e o Alan Franco e o Luiz Gustavo, o Wellington também, fizeram partidas muito seguras. Fez a partida muito segura. Teve uma bola perigosa do Nacional, que foi uma perca de bola de quem? Do Luciano. Já a gente vai entrar no assunto Luciano aqui, mas foi um jogo sonolento, um jogo onde o São Paulo não teve criação, onde o São Paulo insistia em construir pelo lado direito, onde o Rafinha, o Lucas estavam muito bem marcado e não aproveitava o melhor lado do São Paulo, que para mim é o lado esquerdo, onde você tem o Wellington e Ferreirinha. O São Paulo insistia muito do lado direito e esquecia o lado esquerdo. O Zubeldia, em algum momento do primeiro tempo, começou a gritar: ataca por aqui, ataca pelo lado direito, pelo lado esquerdo, que é o lado mais forte do São Paulo. Então, o São Paulo não criava. O São Paulo era um time previsível. O São Paulo era um time que não tinha triangulação, ficava dependendo muito de uma arrancada do Lucas, de um passe um pouco mais rebuscado do Rafinha, que ele achava passes com jogadores livres, seja o Wellington. O Rafinha fazia essa inversão de jogo, achava o Wellington livre, às vezes achava o Luiz Gustavo livre, que hoje jogou muito bem, o Luiz Gustavo mais uma vez, né? E o principal motivo da não criação do São Paulo e chama-se Luciano. Eu sei que muito torcedor do São Paulo ama, adora, idolatra o Luciano. Ok, mas as péssimas atuações do São Paulo, todas elas são compostas pelo Luciano dentro de campo. Ah, mas o Luciano é o artilheiro do time da temporada. O Luciano, em várias partidas que o Luciano jogou muito mal, mas muito mal, ele fez gol. Jogo contra o Red Bull Bragantino, ele jogou muito mal e fez gol de pênalti. O jogo contra o Tajeres, ele jogou mal pra caramba, mas fez aquele gol lá que o goleiro aceitou. Tem muitas partidas que o Luciano joga muito mal, mas faz o gol e a torcida passa pano. Mas a grande questão, e eu venho falando aqui, quem me assiste há mais tempo sabe, a minha grande crítica ao Luciano e nos jogos como hoje, que ele não jogou absolutamente nada, não teve um gol dele para passar pano para a atuação ridícula dele, e pior, o Luciano atuando por dentro tira e
majoritariamente coloca o Lucas pro lado, joga o Lucas pro lado. Sendo que os melhores momentos do São Paulo hoje foi quando o Rafinha avançou e o Lucas veio por dentro e o Luciano ficou ao lado do Calleri. Os únicos momentos que o São Paulo conseguiu criar, que o Lucas conseguiu arrancar, o Luciano saiu do meio de campo para criar, saiu de lá, encostou no Calleri, o Rafinha subiu e o Lucas veio para o meio. Então isso é óbvio. O Luciano não é meia, o Luciano não tem característica de meia. O Luciano errou passe. Os poucos ataques do São Paulo, que o São Paulo teve espaço, a bola caiu no pé do Luciano para o Luciano distribuir. E ou ele dava o passe forte demais, ou ele dava o passe fraco demais, ou ele matava o contra-ataque. Não é possível que ninguém vê isso. E aí o Zubeldia me tira o Ferreirinha, que é a única válvula de escape que o São Paulo tem, deixa o Luciano em campo e investe o Lucas de lado. Eu sinceramente não entendi. Eu acho que o Zubeldia deve estar devendo dinheiro pro Luciano ter que ficar dentro de campo. O Luciano, para mim, é um excelente segundo atacante. A grande questão é, o São Paulo não joga com 2 atacantes. O São Paulo precisa de um meia para ajudar na articulação. O São Paulo precisa de um cara que... O Lucas também não é o cara do passe refinado, mas o Lucas é o cara que cria com o drible, cria com a arrancada. Eu canso de falar isso aqui. O Lucas não é o cara que vai pegar a bola e dar um passe entre dois e deixar o Calleri na cara do gol. Isso pode acontecer? Pode, mas o Lucas é o cara que vai pegar essa bola no meio de campo, no lugar que o Luciano deveria pegar. O Lucas vai pegar essa bola no meio de campo, girar o corpo e ir pra cima, driblar 2 e desmontar a defesa adversária. E aí vai ter espaço pro Calleri, aí vai ter espaço pro Ferreirinha, aí vai ter espaço pro Wellington Rato. Por muitas vezes, o Lucas ficava no meio do caminho entre voltar para recompor e se posicionar para atacar. E a bola entrava nas costas dele. Então é muito você deixar o Lucas... É pedir muito você deixar o Lucas aberto, porque o Lucas tem que descer toda hora. O Lucas não é o Rato. O Rato consegue descer e subir, descer e subir, descer e subir o tempo todo. E melhor, o Rato sabe marcar. Eu disse isso nos vídeos anteriores. Marcar e recompor são coisas totalmente diferentes. O Lucas, ele sabe recompor, ele dá conta de descer a linha. O Rato, além de recompor, ele sabe marcar. O Rato, ele sabe dar o bote na hora certa. O Rato sabe só cercar. O Rato sabe induzir o adversário a ir pro lado que ele quer. Dificilmente você vai ver o Rato dando bote e fazendo a falta. Mas você vê o Lucas dando bote fazendo a falta, o Luciano dando bote fazendo falta, o Calleri dando bote fazendo falta. Por quê? Porque esses caras não sabem marcar, eles sabem recompor. O Lucas, por muitas vezes, ganha jogadas no corpo, porque ele é muito forte, tem uma explosão, mas o Lucas não é um marcador. Ele sabe recompor. Então, assim, é uma piada, chega a ser ridículo a insistência do Zubeldia em deixar o Luciano por dentro, em deixar o Luciano criando as jogadas. O Luciano não é esse cara. Em jogos que o São Paulo tem espaço, ainda funciona. Por quê? Porque você tem o Bobadilha, Luiz Gustavo, Lucas e Ferreirinha para fazer essa criação pro Luciano e pro Calleri finalizar. Agora, em jogos como hoje, que o São Paulo precisava de um meia... O jogo de hoje é o jogo clássico que o São Paulo precisava de um meia para ficar ali no meio, organizando o jogo, organizando o meio de campo, dando rapidez quando precisava dar rapidez, segurando a bola quando precisava segurar a bola, fazer uma inversão de jogo. Cara, o São Paulo não tem esse cara, o Luciano não é esse cara. Foi um jogo fraco tecnicamente? Foi, mas muito da atuação ridícula do São Paulo passou pelos pés do senhor Luciano, que mais uma vez não jogou absolutamente nada e hoje não teve um gol salvador para passar pano para a atuação ridícula dele. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, quero muito saber, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!